Boa noite. Bem-vindos à terceira e última edição do SMTV de 2022. Veja hoje: processos do jornal impresso, provas dos CEOs, dinâmica musical com os delegados, as temidas crises nos comitês. Durante os dias da simulação, os delegados receberam jornais informativos com os principais pontos dos comitês. Veja agora como é confeccionado o jornal impresso. Boa noite, eu sou o repórter Felipe Ramu. E eu sou o repórter Renan Campelo. E hoje nós vamos falar sobre o processo de produção do jornal impresso do Sigma Mundi. E ainda vamos entrevistar algumas pessoas do jornal. O jornal impresso da imprensa do Sigma Mundi passa por diversas fases de produção. Os jornalistas estão dentro dos comitês, anotando tudo que é discutido nas sessões para escrever suas matérias. Então, os diretores da imprensa editam o que foi escrito pelos jornalistas e diagramam os textos para iniciar a impressão. Os jornais, então, são mandados para a mecanografia, onde as histórias chegam ao papel. Depois disso, são dobrados e distribuídos. Tem que explicar. O que a gente está fazendo agora é o seguinte: a gente está no fechamento do jornal impresso, que é uma correria daquelas, a gente já está muito atrasado. Então agora a gente está indo na mecanografia, confirmar se o arquivo está certinho, a gente vai fazer uma, dobrar, e aí depois a gente vai imprimir centenas de páginas. Você escreve o jornal sozinho? Eu não escrevo, na verdade eu não escrevo jornal, eu edito os textos, né? Quem escreve o jornal são os jornalistas que ficam quase 100% do tempo no comitê, acompanhando e anotando tudo que está acontecendo, pra gente ter um jornal super bacana, igual esse que foi entregue, que será entregue, né? No caso, já. Então, qual é o seu nome? É Isadora Carmona. Você trabalha como jornalista, né? Isso, como na parte de reportagem. Tá, o que você faz exatamente? Então, eu tô cobrindo o comitê do Acnur, que é um comitê do 9º ano, que fala sobre os refugiados no Mediterrâneo. E eu tô cobrindo lá, escrevendo reportagem, tirando foto e tudo mais. Não deixem de pegar o seu jornal. O repórter Matheus Lima fez uma temática diferente com os delegados. Oi, gente. Hoje a gente vai descobrir com uma entrevista interativa se a galera tem uma boa audição e se eles sabem trabalhar sob pressão. Um ano sem falar ou um ano sem escutar? Ser linda. Seus diretores são? Não. Você mandou correio elegante pra alguém? Ando de moto. Torce pra qual time? Corrimão. Qual é o seu animal favorito? Véi, minha tia. Mandioca frita ou batata frita? Relógio de ponteiro. Tem alguém do seu comitê que você não suporta? Canadá, Espanha, Grécia, tudo isso. Seus diretores são? Triângulo. Você prefere comer barata ou gafanhoto? Futebol. Tem alguém do seu comitê que você não suporta? Matheus. Você gostou da minha roupa? Lixo. Seus diretores são? Feijão. Seus diretores são? Cantor de samba. Mandioca frita ou batata frita? Eduardo. Você tem algum crush no Sigma Mundi? Quando acordo. Um ano sem falar ou um ano sem escutar? Eu só sei um TikTok. Qual é seu time? Torce pra qual time? Dizem, ó. Só esse. Torce pra qual time? Pode ser. Torce pra qual time? Eu não entendi nada. Torce pra qual time? Eu torço pro Vasco. Bora, Vascão! As crises aterrorizam os comitês do Sigma Mundi. A repórter Mariana Quintas cobriu algumas delas e entrevistou os delegados mais afetados. Olá a todos! Hoje irei cobrir algumas das crises que ocorreram nos comitês e também entrevistar alguns dos mais polêmicos personagens. Estamos aqui no Comitê Histórico, onde houveram várias reviravoltas, inclusive a mudança de governo. Estamos aqui com o novo presidente, Gilberto Freire, para entendermos o porquê do seu golpe e também quais são suas propostas de melhora para o governo.
Bom, eu dei o golpe porque nosso ex-presidente Getúlio Vargas não estava sendo capaz de comandar o país de forma correta, tentando botar a gente junto com a Alemanha e a Itália, o que seria uma ameaça ao nosso povo, já que eles são abertamente contra nossos povos indígenas, os africanos. E eu pretendo melhorar o Brasil, retornar à diplomacia no futuro com outros países, talvez a Itália e a Alemanha depois do fim da guerra, voltar à democracia, reabrir o Congresso, diferente do Getúlio Vargas, e fazer um bom governo, diferente do que ele está fazendo até agora. E você está tendo apoio, assim, dentro do seu comitê? Eu sinto que a gente tem um futuro muito promissor, temos bastantes aliados, um apoio grande da população, mas nós temos ainda algumas pessoas leais ao Vargas que ainda não entenderam, mas acredito que irão compreender no futuro que eu sou a melhor opção. Estamos aqui com representantes da França para entendermos o que aconteceu na crise de ontem em relação aos refugiados. Guilherme, o que o seu país tomou como medida para lidar com essa situação? O meu país decidiu não liberar os terroristas. Nós não julgamos que era certo a libertação dos terroristas que estavam em território europeu. Nós estávamos protegendo a União Europeia e a Ucrânia dos terroristas. Nós não sabemos qual vão ser os próximos atos deles. Tiveram alguns boatos que a China ela se pronunciou acerca dessa posição de você. Alguma coisa que você quer falar assim, diretamente para a China? A China tem sido muito polêmica ultimamente. Ela deu um discurso que nós deveríamos... que deveria haver diplomacia entre nós e os terroristas, que os terroristas são humanos e eles deveriam ter os seus direitos respeitados, o que é um pouco contraditório, mas tudo bem. E também a China é um país que tem negociado com terroristas, por exemplo, o Talibã, o que dá indícios que eles querem que nós negociemos com os terroristas também, mas nós somos diferentes que eles. Nós não fazemos isso. Ontem tivemos um anunciamento que o Brasil virou um país socialista. Estamos aqui com Cuba para sabermos qual a sua posição e sua opinião sobre isso. Para a gente foi muito bom essa virada do Brasil para o bloco socialista. Isso nos ajudou bastante para ter mais cintura, né, para negociar a retirada da quarentena marítima de Cuba e para negociar a crise em geral, agora que uma grande potência da América do Sul virou do Pacto de Varsóvia também. Então você vê o Brasil como um grande aliado? Com certeza, um aliado econômico, político e com grande influência na geopolítica da América Latina em geral. E assim, você acha que o Brasil acrescentou na associação de vocês? Com certeza, e nos ajudou bastante, principalmente para negociar. Antes do Brasil entrar, a gente estava com certos problemas para negociar, e com a entrada do Brasil, né, um país tão grande, tão importante, facilitou e a OTAN teve que se ajustar também para esse novo problema deles. Com o aumento de casos de violência contra a mulher, alguns países se destacaram. O México está entre um deles. Estamos aqui com a representante do México para saber um pouco mais as suas medidas de contenção. A crise nos pegou de surpresa, para ser sincera, principalmente para o Brasil, o México e a Nova Zelândia, que a gente se destacou nisso. E confesso que ficamos meio encurralados. Mas o comitê conseguiu se reunir e a gente conseguiu 2 propostas, inclusive, que empataram e as 2 foram efetivas. E a gente conseguiu soluções e a gente finalizou a crise com sucesso. Então, assim, você acha que a crise ela assustou, mas depois vocês conseguiram conter tudo? Sim, exatamente. Ok, muito obrigada. Os alunos do Comitê de Empreendedorismo do Sigma Mundi passam por diversas provas para definir o vencedor no final da simulação. Acompanhem com Júlia Peçanha um desses desafios. Agora está acontecendo no CEOs uma prova onde os alunos têm que criar meios para divulgar um site chamado HandTalks, que é responsável por dar maior acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva. Nessa prova dos CEOs, os alunos foram divididos em 2 equipes e cada uma teria que fazer um jornal, um post e um tema livre, em que os 2 escolheram fazer vídeo sobre a empresa HandTalks. Essa empresa traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais e é extremamente importante para a inclusão de pessoas que possuem deficiência auditiva. Agora eu vou entrevistar o Gustavo. Ele é um dos diretores do CEOs e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a prova que acabou de acontecer. Gustavo, o que você achou do desempenho dos alunos? Eu acho que assim, nessa etapa da simulação os alunos já estão num nível de desenvolvimento legal, então foi bem interessante a gente colocar uma prova com um tempo bem curto, assim, e eles terem que produzir bastante coisa, né? Porque dentro da agência ali tinham 3 áreas diferentes, com 3 conteúdos diferentes a serem produzidos. Então é bem legal eles conseguirem ter entregado tudo
e terem recebido os feedbacks do pessoal, dos diretores da imprensa também foi muito interessante. Então eu acho que deu para ter uma noção geral de como foi o desempenho deles, mas eu estou muito feliz com o resultado. Agora eu vou entrevistar a Ana Vitória, que também é do CEOs, e eu também vou fazer algumas perguntas para ela sobre a prova. Ana, o que você achou da prova? Cara, eu achei essa prova muito interessante. E assim, foi muito bom. A gente pôde desenvolver várias coisas. E assim, foi simplesmente uma oportunidade muito legal de todo mundo poder desenvolver vários aspectos. Ana, o que você achou da prova? Acho que foi uma das provas mais difíceis dos CEOs até agora. O pessoal da imprensa veio aqui, então foi uma pressãozinha a mais também. Foi bastante corrido, mas eu acho que todo mundo fez um bom trabalho no final. Agora eu vou entrevistar a Bia, que é da imprensa, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a prova dos CEOs. Bia, o que você achou dessa prova que eles fizeram? Eu achei muito legal. O tema de pessoas com deficiência geralmente não é abordado em nenhuma escola, em nenhuma simulação. E eu, como pessoa com deficiência, me sinto representada quando esse tema é trazido já em época de escola, quando ainda são adolescentes, já pensando para quando eles forem entrar no mercado de trabalho, pensar na acessibilidade e na inclusão social. E você percebeu deles, assim, que eles tinham conhecimento sobre essa área ou não? Então, eles tiveram tempo para pesquisar. Então, eles deram uma pesquisada. Obviamente, esse é um tema muito amplo, que demandaria mais tempo para saber de verdade, assim, pesquisar. Mas eles fizeram um ótimo trabalho, assim, com o tempo que eles tiveram pouquíssimos minutos. E o que eles erraram também foi corrigido e eles aprenderam, então... E Bia, você, como uma pessoa que tem deficiência auditiva, como é para você viver na sociedade atual? Como é essa parte de acessibilidade, essas coisas? É muito difícil, assim, o mundo ele não é construído para pessoas com deficiência. Então, tem muitas dificuldades no mercado de trabalho, inclusive porque tem muitas barreiras de comunicação. Então, eu faço muita leitura labial, as máscaras na pandemia, assim, não me ajudaram muito, muitos vídeos não são legendados, então acaba sendo um pouco difícil, assim, para outras pessoas surdas que usam a língua de sinais, tenho outras dificuldades também. Eu falo em Libras, mas não é a minha primeira língua. Então, acaba que eu não preciso tanto da Libras, mas eu preciso da legenda do português. E não costuma ter lugares, eu acabo perdendo muito acesso à cultura, principalmente, porque cultura nacional geralmente é pensada pro Brasil, e aí as pessoas não pensam em quem tem deficiência. Sim. Tá bom, Bia, muito obrigada. Obrigada. E assim terminamos o Jornal de 2022. Uma boa noite a todos e até o próximo ano.